dar início à conferência de abertura, que será assegurada por Mónica Ferro, a quem agradeço muito a presença no dia de hoje nesta conferência. Mónica Ferro, e que passo a apresentar de seguida. Mónica Ferro é diretora do escritório de Londres do Fundo das Nações Unidas para a População. Antes de assumir essas funções, a Mónica Ferro foi docente e investigadora na Universidade de Lisboa e, na verdade, estes papéis nunca se perdem, não é? Portanto, é docente e investigadora, não, continua a ser docente e investigadora, exerceu essas funções na Universidade de Lisboa, foi também deputada na Assembleia da República e foi secretária de Estado adjunta da Defesa Nacional. Também coordenou o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento e foi vice-presidente do Fórum Europeu de Parlamentares para a População e Desenvolvimento. É também, seguramente, não nos conhecemos pessoalmente, mas digo com confiança, uma pessoa muito generosa pela disponibilidade e prontidão com que aceitou o nosso convite e respondeu a todas as solicitações a partir do primeiro contacto. A sua intervenção tem como título Direitos e Escolhas para Todas as Pessoas, onde estamos 30 anos depois da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Damos então agora espaço para a sua intervenção, agradecendo novamente muito a sua presença e a sua participação nesta conferência. Depois da sua intervenção, haverá um espaço para o debate e para reflexões conjuntas. Muito obrigada, doutora Mónica Ferro, e passo-lhe então a palavra. Bom, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou começar por quebrar o protocolo e antes de agradecer às pessoas que organizaram, que convidaram e que estão a assistir, vou-vos só dizer o quão feliz estou por me poder juntar a vós. É uma daquelas iniciativas que não se podia falhar e mais, só vos posso agradecer terem-no organizado e trazerem este tema para tantas vertentes da ação, porque de facto a Sónia acabou de tocar em algumas delas, não é? É não só o músculo académico que nós precisamos para que este trabalho seja apresentado com rigor e possa mobilizar boas políticas públicas, é também o papel de criação de uma consciência global para estes temas que conferências como estas realizam e, portanto, não podia estar mais agradecida à professora Maria de Lourdes Rodrigues, à professora Teresa Patrício, Sónia, desculpa a informalidade, mas temos colegas num painel, à professora Sónia Pintacilgo e também à Khadija Mané, que já conheço de outros fóruns portanto, faz-me lembrar aquele lema das organizações da sociedade civil que é estamos todos juntos nisto, não é? E eu vejo aqui, eu estive a circular pelo online e vejo aqui muitas caras conhecidas, mas vejo também muitas caras novas e isso agrada-me muito, saber que estamos a trazer pessoas novas para a conversa. Eu vou-vos fazer uma conversa que já não é nova, e vou tentar me focar, e falando mais devagar, Sónia, eu sei, vou tentar me focar naquilo que é um balanço que nós fazemos de 30 anos de implementação do Programa de Ação do Cairo. E faço já um spoiler, que é, temos muito boas notícias, o que significa que nós sabemos o que fazer para realizar direitos e escolhas para todas as pessoas, mas também tenho mais notícias porque de facto o que nós assistimos nos últimos anos é que em muitas partes do mundo, eu diria que quase em todo o mundo, estamos a assistir à desaceleração, isto para usar um eufemismo, estamos a assistir à estagnação e em alguns casos até ao retrocesso de direitos que estavam consagrados já em 94. Eu quando faço conferências destas em pessoa, costumo fazer um número bastante mais dramático, que é pego num documento que começo a ler e toda a gente pensa que é uma coisa escrita no dia anterior. E na realidade é o documento de 1994. É o Programa de Ação do Cairo, onde muitas das agendas que nós estamos hoje aqui a discutir e que vamos discutir estes 2 dias já estavam lá escritas, o diagnóstico já estava feito. Mas pronto, eu vou começar, se me permitem, com uma espécie de
publicidade institucional à organização para a qual trabalho. Vou só aqui pôr o microfone como deve ser. Eu trabalho para o Fundo das Nações Unidas para a População, creio que a maior parte das pessoas que está online sabe o que é o Fundo das Nações Unidas para a População. Eu ontem tive um grupo de alunas a visitar o meu escritório e elas tentavam fazer com que o nome da organização coincidisse com o acrónimo, não coincide, porque nós fomos criados em 1969 para ser o Fundo das Nações Unidas para os Assuntos da População e hoje em dia somos o Fundo das Nações Unidas para a População. A palavra assuntos caiu, mas nós mantivemos o acrónimo por questões de branding, sobretudo, era uma marca, uma designação conhecida. Mas tem também a ver com com um certo foco do próprio trabalho da organização. Ou seja, nós fomos criados em 69 para dar aos Estados dados neutrais sobre as tendências demográficas. Nós queríamos que os Estados, quando estão a planear o seu desenvolvimento socioeconómico, nós, Nações Unidas, tivessem acesso a dados demográficos rigorosos, neutrais, livres de qualquer interpretação e, portanto, o fundo é criado com esta componente técnica, que, embora talvez vos pareça um pouco árida do ponto de vista político, garanto-vos que não é. É dos temas mais politicamente sensíveis. Nós somos a agência que ainda hoje faz ou ajuda os Estados a fazer os censos, a contagem detalhada da população e quanto mais granular, melhor para que as políticas públicas possam ser baseadas em dados muito sólidos e possam ser, de facto, muito eficazes. Como podem imaginar, esta é talvez a operação mais complexa que um país leva a cabo em tempo de paz e, portanto, é um esforço técnico, político, humano, verdadeiramente grande. E nós apoiamos os Estados de várias maneiras, dando formação, ajudando até a escrever perguntas, que é talvez uma interseção entre a demografia e os direitos humanos, que é muito curiosa, porque a forma como se redige uma pergunta pode enviesar a resposta e, portanto, nós temos muito cuidado na redação de perguntas de autoidentificação, que elas sejam culturalmente aceitáveis, que estejam alinhadas com as melhores práticas de direitos humanos, que garantam a privacidade do respondente, porque nós sabemos de facto que há uma grande sensibilidade no que diz respeito à recolha de dados, nomeadamente quando eles são desagregados à etnia, à pertença religiosa, à orientação sexual, e portanto é também preciso ter noção disto quando estamos a fazer políticas públicas. Nós fomos criados exatamente para isto. Eu vou fazer agora um salto temporal grande e passar para a década de 90, porque ao longo do tempo em que o NFPA foi trabalhando os dados, eu conto muitas vezes esta história. Hoje, se receberem um e-mail meu, a assinatura do e-mail, e a Sónia pode testemunhar isso, a assinatura do e-mail diz realizando o mundo ou criando um mundo em que cada gravidez é desejada, cada parto é seguro e o potencial de cada jovem é realizado. Eu sei, já não nos lembramos da primeira parte, mas este foi a nossa tentativa de destilar a essência do nosso trabalho. Há uns anos, se recebessem um e-mail nosso, diria na assinatura do e-mail, porque cada pessoa conta. Portanto, este é, se quiserem, o ADN do NFPA. Nós contamos pessoas, mas contar pessoas não chega, porque como nós contamos pessoas, sabemos onde é que elas estão e sabemos quem são aquelas que estão a ficar mais para trás. Portanto, nós desde muito cedo começamos também a trabalhar os direitos das pessoas que contávamos e começamos a trabalhar, se assim quiserem, as determinantes das tendências demográficas. É claro que a década de 90 é a década de todas as transformações. Para quem estudou os avanços e os retrocessos do multilateralismo, para quem gosta da história dos direitos humanos, sabe que a década de 90 é uma espécie de década em que o mundo regressa às Nações Unidas. A década de 90 é pautada por muitas conferências que realizaram e articularam, e realizaram aqui é no sentido de pôr em escrito, pôr por escrito, alguns direitos humanos. Pensem, por exemplo, na Cimeira da Terra, em 92 no Rio de Janeiro. Pensem em Viena em 93, quando se articula claramente os direitos das mulheres são direitos humanos. Nós já sabíamos que os direitos das mulheres eram direitos humanos, mas toda a maquinaria de direitos humanos que nos permitiu garantir que havia este escrutínio. 94, Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, a primeira vez que se define o que é que são direitos reprodutivos, a primeira vez que se fala do direito humano como um planeamento familiar. E digo-vos isto enquanto portuguesa,
que é algo que de facto é quase inspirador, o facto de haver países como Portugal que têm o planeamento familiar inscrito na Constituição. Para verem a importância dos temas que esta conferência trouxe, a afirmação de que a mutilação genital feminina era um crime. Portanto, a Conferência do Cairo trouxe para o léxico dos direitos humanos uma série de ligações harmoniosas entre população e desenvolvimento que, na nossa perspectiva, fizeram aquilo que nós chamamos uma revolução paradigmática. O UNFPA passa de números humanos para direitos humanos. E, portanto, o caminho que se tem feito desde então é um caminho de consolidação destes direitos. Reparem, eu digo-vos isto sem grande dúvida. Se não tivesse havido Cairo em 94, não havia Pequim em 95. Todas as outras conferências vão construindo umas em cima das outras. O acervo de cada uma delas é apanhado e ampliado para as conferências seguintes. E é este processo que eu queria que tivessem muito presente. Eu sei que não preciso de lançar este alerta, mas é esta ideia dos direitos humanos como um processo de movimento contínuo. Uma vez numa conferência, um aluno perguntava-me quando é que eu sei que chegamos lá? Porque eu falo de um processo contínuo e ele perguntava-me quando é que sabe que já lá chegou? Não, é esse caminho para o progresso. E eu dizia-lhe, pois, o progresso e os direitos humanos têm desta coisa, é que cada vez que nós trabalhamos para codificar e realizar um direito, a nossa visão fica ainda mais aguçada e detectamos mais áreas em que eles possa ser trabalhado. Se virem o programa de trabalho do UNFPA, nós temos avançando solidamente passo a passo, no sentido de acrescentar mais direitos àqueles que nós achamos e trabalhamos como os que podem remover os obstáculos entre vós e as vossas liberdades e as vossas escolhas, entre vós e a vossa vida com uma autonomia corporal plena, garantindo que os direitos estão ao alcance. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho teórico, mas não é. Quem tem, como eu acredito que a maior parte de nós aqui hoje tem, quem tem umas lentes de direitos humanos sabe do que é que eu estou a falar. Há sempre uma abordagem que precisa ser feita às estruturas que têm a ser desmanteladas. E, portanto, o nosso fito criador é muito esta ideia de uma transformação constante, de trabalhar para construir sociedades mais inclusivas, mais participativas. E este momento em que vos falo é um momento particularmente preocupante, porque nós estamos, exatamente enquanto eu vos estou a falar, estamos a lançar o nosso novo apelo humanitário, e desculpem, porque isto depois acaba por ser muito contextual ao dia em que estamos a fazer, e o objetivo não era esse, mas nós estamos a lançar agora o nosso apelo humanitário, e posso-vos dizer que o orçamento da organização é neste momento quase metade humanitário, quase metade desenvolvimento. E isto é muito preocupante, porque não só porque nós temos mais crises para acudir, temos mais pessoas em necessidade de saúde sexual e reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos em contextos humanitários, as alterações climáticas têm uma dimensão de género que é inescapável, têm um impacto na saúde sexual e reprodutiva que podemos falar também mais adiante. E, portanto, há muita necessidade deste nosso trabalho humanitário, mas ao mesmo tempo, e pensem um bocadinho comigo, se eu tenho menos dinheiro, menos fundos para fazer desenvolvimento, eu não vou fazer transformação social, eu não vou criar resiliência, o que significa que cada vez que uma crise acontece, e a única coisa que nós sabemos é que vai haver uma outra crise, seja ela económica, sanitária, um conflito, um desastre natural, as pessoas que nós devíamos de estar a trazer para a dianteira do processo de desenvolvimento vão estar exatamente no mesmo sítio. E, portanto, esta transformação social que é lenta, que implica um investimento, que muitas vezes nos assusta, porque parece que estamos a falar de alteração de normas sociais que nos parecem quase imutáveis, mas não são. As normas sociais são construídas e podem ser desconstruídas. Demora é tempo, requer um investimento, até em termos públicos, muito grande, e a verdade é que todas as organizações neste momento estão a ter que lidar com o facto de que têm pouco os fundos para a transformação social, porque têm muitas crises às quais dar resposta. E nós também temos este problema. E como nós olhamos para o mundo e trabalhamos em 130 países e temos este programa de ação do Cairo para implementar, a verdade é que nós percebemos que há uma parte da humanidade que está sempre ausente destas mesas onde as decisões são tomadas, está sempre ausente destes processos de, primeiro, codificação de normas
definição de programas, até monitorização da implementação de programas, e essa grande parcela da população são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e eu vou destacar aqui, se me permitem, as mulheres, as raparigas e as meninas. Não estou a ignorar, e vou falar mais adiante, das outras pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Eu não gosto de lhes chamar marginalizadas, porque o que acontece, ou vulneráveis, o que acontece é que as situações às quais estão expostas é que lhes provocam essa marginalização e essa vulnerabilidade, e para nós as palavras contam muito, mas eu queria-vos só trazer aqui um dado sobre quando nós olhamos para os direitos que estamos a realizar desde o CAI de 1994, algo que é um objetivo, mas que neste momento está a servir como obstáculo à realização desses direitos, é a desigualdade de género. E vou usar os dados de uma instituição que está longe de ser uma instituição feminista, o Fórum Económico Mundial. O Fórum Económico Mundial mede a desigualdade de género há 18 anos e diz-nos então que a falta de mudanças significativas e generalizadas desde o ano passado desacelerou a taxa de progresso para se atingir a igualdade de género. E com base nos dados atuais, os dados são deste ano, com base nos dados atuais vão ser precisos 134 anos para atingirmos a igualdade de género. 134 anos. São mais ou menos 5 gerações. É este o valor que o Fórum Económico Mundial tem para nos dar. 5 gerações depois do fim dos ODS, ainda não vamos ter igualdade de género. E se olharmos muito de perto para os subindicadores, e eu estou-vos a trazer isto porque vou querer pegar neste argumento no fim da minha intervenção, se olharmos para os subindicadores dessa desigualdade de género, o Fórum Económico Mundial diz-nos que o sucesso escolar vai demorar cerca de 20 anos. O preocupante é que é mais 4 anos do que aquilo que se estimava o ano passado. Portanto, igualdade de género no sucesso escolar, 20 anos, mais 4 do que o ano passado. No domínio do poder político, vai demorar 169 anos a atingirmos a igualdade. E aqui é alarmante o facto de o Fórum Económico Mundial nos dizer que demora mais 7 do que aquilo que tinham previsto ano passado. Isto é muito interessante porque este ano que nós estamos a viver é o ano de todas as eleições. Se repararem, o mundo teve cerca de 80 processos eleitorais, meio mundo foi às urnas, espera-se que cerca de 4 mil milhões de pessoas tenham sido chamadas a votar, com as taxas de abstenção terão votado talvez 2 mil milhões, mas isso aí é algo que não nos permite, que não vamos discutir aqui agora. O que podemos aqui discutir é o facto dos dados dizerem que, como resultado destes processos, se estima que se vai demorar mais 7 anos do que o que se demorava o ano passado. Ou seja, não só o número é inaceitável, estamos a falar de 169 anos, como estamos a falar mais tempo do que aquilo que se esperava que demorasse o ano passado. E, portanto, há aqui algo muito interessante que é, vejam como nestes processos eleitorais, as questões da população, as questões da demografia, sendo taxas de fertilidade, sustentabilidade da segurança social, migrações, foram temas de debate político. Em quase todos os processos eleitorais que eu me consigo lembrar, uma destas questões foi estruturante do debate político. E nem sempre debates políticos feitos com base nos dados ou com a calma de reflexão que nós estamos aqui a ter hoje para debater estes temas. E eu digo muitas vezes, e vou aqui repetir-me pela enésima vez, peço imensa desculpa a quem já me ouviu dizer isto, quando nós nos continuamos a concentrar nos números, quando nós continuamos num debate sobre população, a achar que o único tema que merece ser discutido é quantos filhos é que as pessoas têm, não quantos filhos as pessoas querem ter. Reparem que a pergunta é substancialmente diferente. Né? Eu, quando pergunto quantos filhos é que as pessoas querem ter, eu estou a começar uma conversa sobre direitos, estou a começar uma conversa sobre escolhas, sobre obstáculos. Se eu pergunto quantos filhos as pessoas têm, eu estou a ter uma conversa sobre números. E digo isto muitas vezes. Quando nos focamos nos números, o problema e a solução têm sempre a forma do corpo de uma mulher. Somos muitos, vamos impedir as mulheres de ter filhos. Somos poucos, vamos forçar as mulheres a ter filhos, criando-lhes obstáculos no acesso ao planeamento familiar, restringindo o acesso ao aborto ou criando incentivos, que não são incentivos, são obrigações com vista a um número populacional que não existe, um ótimo populacional que não existe. E, portanto, tenho sempre muita preocupação com isto. A única boa notícia dos dados do Fórum Económico Mundial é que nos diz que a participação económica vai demorar menos de 17 anos
do que o que estava previsto o ano passado e, portanto, alegrem-se, porque vamos apenas demorar 152 anos até a igualdade económica. Eu acho que temos que fazer um bocadinho melhor, não é? Porque estes números são os números que estão em cima da mesa, sem ter em conta o impacto das alterações climáticas, dos vários partidos populistas, nativistas, que estão a chegar ao poder em muitos países onde houve eleições, e a verdade é que o que nós também assistimos é que há uma fixação renovada com o papel reprodutivo das mulheres. E essa é uma conversa que tem muito pouco de inovadora, de inovadora, de libertadora em termos de direitos humanos. E é claro que não é aqui o tema, mas sei que vão ter uma mesa para discutir sobre isto, a importância de se reconhecer o impacto das alterações climáticas na saúde sexual e reprodutiva. Já me aconteceu estar num painel em que me perguntam se eu tenho boas provas dessa ligação, e é muito interessante porque as boas provas são pedidas quando eu estou a falar de saúde sexual e reprodutiva e quando estou a falar de direitos das mulheres, porque eu dir-vos-ia que o senso comum nos mostra várias evidências dessa ligação, mas nós também temos as provas sólidas. Temos estudos que nos mostram, por exemplo, que o aumento de 1 grau Celsius de temperatura nas últimas semanas da gravidez aumentou 6 vezes a possibilidade de um nado morto. Portanto, as provas estão aqui, estão ao nosso alcance, têm que ser sistematizadas e transformadas em narrativas de políticas públicas. E é isto que o Cairo nos impele a fazer, e vou agora falar uns minutos sobre a própria produção do documento e a sua implementação. O Cairo, se forem ler o ponto 4.1, 4.1, se forem ler o que lá diz sobre empoderamento das mulheres, é frustrantemente atual, é a única expressão que me ocorre. O que lá está dito sobre o que é preciso fazer em termos de autonomia corporal, o que lá é dito em termos de garantir que a população é vista como um lado virtuoso do desenvolvimento e não apenas como números que temos que usar no planeamento, esta ideia de todas as pessoas portadoras de direitos e sem medos. E sem medos. Eu vejo muita gente muito temerosa por uma espécie de está-me a faltar a palavra em português. Eu peço desculpa, o meu português já foi mais elegante, mas isto de estar constantemente a saltar de uma língua para a outra não ajuda. Mas esta espécie de tentar fazer com que tudo seja afirmado como direitos humanos, como se isso retirasse força aos direitos que nós já temos consolidados. Mais uma vez, aquela expressão que é tão engraçada quanto acertada, não se trata de um bolo. Os direitos humanos não são um bolo em que se eu tirar uma fatia para mim, fica menos para os outros. Mais direitos para mim não significa menos direitos para as outras pessoas. Pelo contrário, mais direitos para mim significa quase sempre mais direitos para muitas outras pessoas. E, portanto, esta visão de que nós falamos de direitos como se fosse uma coisa, categorias exclusivas, não são categorias exclusivas, são categorias até bastante inclusivas. Mas há 30 anos, quando em setembro se sentaram no Cairo, é claro que isto já vinha de uma longa conversação e havia até alguma tensão criativa. Houve países que foram fazer pequenas alterações legislativas, por exemplo, criminalizando a mutilação genital feminina, para que quando chegassem ao Cairo pudessem assinar com tranquilidade a declaração que estava a ser preparada. É claro que houve bastantes discussões sobre a definição de direitos reprodutivos, está bastante consolidada, a parte dos direitos sexuais é completada depois na conferência seguinte, na conferência do Cairo, desculpa, na conferência de Pequim sobre os direitos das mulheres. Portanto, a conferência é bastante ousada, é uma conferência que põe os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas no centro do processo de desenvolvimento, mas não foi uma conferência que não tenha vindo com algumas discussões, estamos a falar de 1994, que não tenha vindo com algumas discussões, sobretudo porque a ambição era que fosse um programa de ação endossado por uma larga maioria da população mundial. E de facto conseguiu-se. O Cairo é um documento de charneira, é um documento que produz um recentrar das políticas de desenvolvimento e é um documento que tem gerado o incentivo e tem gerado as bases para muitas das políticas de desenvolvimento harmoniosas, bem articuladas em termos populacionais. O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje um cenário que
bastante encorajador, se assim quiseram. O que é que nós conseguimos? Nós achamos que os sucessos devem ser celebrados à partida, logo, antes de vos falar do que é que estagnou, que vos devia falar dos sucessos. O que é que nós conseguimos? Em 2023, 2024, cerca de 76% dos países têm leis, desculpem, em 2023, 2024, 115 países têm já cerca de 80% das leis que precisam para garantir o acesso a um pacote integrado de cuidados de saúde sexual e reprodutiva. Sónia, eu vou-vos deixar a minha apresentação onde tenho estes dados todos. Portanto, se vos forem úteis depois a seguir, ficam aqui com o nosso apanhado estatístico sobre estes dados. Até porque Agradecemos. eu sei alguns de cor, mas outros vou falhar um bocadinho, mas pronto. Nós sabemos também que entre 2000 e 2020 a taxa de mortalidade materna se reduziu, a taxa de mortalidade materna global se reduziu em 34%, é de celebrar, são vidas salvas, são sociedades transformadas. Entre 1990 e 2020, o número de mulheres que têm acesso à contracepção moderna mais do que duplicou, a gravidez adolescente diminuiu cerca de um terço desde 2000, um número histórico de países tem cerca de 160, tem leis contra a violência doméstica, portanto, tantos progressos que nós temos aqui hoje para celebrar. Deixem-me só falar de mais um. Na última década, uma redução de 7% no número de adolescentes sujeitas à mutilação genital feminina, mais de 60 países melhoraram o acesso ao aborto seguro, portanto, o mundo está a dar passos muito seguros no que diz respeito à consolidação dos nossos direitos e saúde sexual e reprodutiva. No entanto, como eu vos dizia no início, como os números do Fórum Económico Mundial mostram, assistimos em muitas partes do mundo a um abrandamento, a um bloqueio do progresso. Uma das áreas que temos monitorizado com continuidade, e vou dar só este exemplo, porque eu sei que estou a falar para pessoas que gostam de bons dados para que possam não só fazer os seus trabalhos académicos, mas para que possam recomendar boas políticas públicas. Portanto, tenho muita consciência disto. Quando a primeira, que é a questão da autonomia corporal. Quando nós, pela primeira vez, medimos a autonomia corporal, em 2021, nós fizemos o primeiro relatório das Nações Unidas sobre a autonomia corporal, ou seja, o poder de fazer escolhas sobre o nosso corpo, sem medo, de violência ou coação e sem ter outra pessoa a decidir por nós. Nós medimos, nós, o UNFPA, somos os guardiões, dos indicadores, 5.61 e 5.62 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, nós produzimos os indicadores sobre autonomia corporal. E então o que nós fizemos fomos perguntar às mulheres de uma determinada faixa etária, o corte que nós tínhamos, o corte que os ODS trabalham, e fomos fazer 3 perguntas. Se elas podiam dizer que não a ter sexo com o companheiro ou o marido, se podiam escolher o método contraceptivo que queriam usar e se podiam recorrer a cuidados médicos sempre que queriam. E em 2021 os dados foram bastante reveladores. Apenas 55% das mulheres inquiridas nos responderam que sim às 3 perguntas. O que significa que metade das mulheres inquiridas nos respondeu respondeu que não, pelo menos uma das perguntas. E, portanto, a autonomia corporal, esta afirmação de o meu corpo pertence-me, é uma afirmação que ainda não pode ser feita por cerca de metade do mundo. O facto de nós medirmos este indicador, eu depois posso voltar mais a isto, se tiverem interesse, o facto de medirmos este indicador desde 2021 permite-nos hoje vos falar de tendências, que é, talvez para nós, a coisa mais importante, saber se estamos no bom caminho ou não. E a verdade é que quando nós vamos olhar para este poder de dizer que sim e o direito de dizer que não, não é? Que é a definição da autonomia corporal, o que nós verificamos é que um quarto das mulheres ainda não pode tomar decisões sobre os seus próprios cuidados de saúde, um quarto das mulheres ainda não consegue dizer que não a ter sexo com o seu marido ou companheiro, e cerca de 1 em cada 10 mulheres não pode tomar as suas próprias decisões sobre a utilização ou não de contraceptivos. E em 68 países, nós verificamos também que um quarto das mulheres não toma decisões sobre os seus cuidados de saúde. Portanto, a verificação da tendência mostra-nos que
houve uma estagnação e em alguns países houve até um certo retrocesso destes números e, portanto, as barreiras com os cuidados de saúde diminuíram mais rapidamente em alguns países, mas nós sabemos também que diminuíram mais rapidamente para as mulheres que tinham um estatuto socioeconómico mais elevado ou que pertenciam a grupos étnicos que estavam já numa situação melhor, não é? Quando nós pensamos na aplicação, na realização dos direitos e na evolução dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos sempre esta ideia de que o objetivo final é não deixar ninguém para trás, não é? E, portanto, o nosso último relatório sobre os 30 anos da aplicação do programa do Cairo está muito focado nesta ideia do quem são as pessoas que têm ficado para trás. Estamos a conseguir chegar às pessoas que estavam lá atrás. E o que nós vemos é que nos 32 países onde temos dados sobre tendências, estas tendências de que estava a falar, 19 registaram melhorias quanto à capacidade das mulheres para exercer a sua autonomia corporal, mas 13 registaram retrocessos. E, portanto, significa que estas mulheres que conseguiram aumentar a sua autonomia eram mulheres que pertenciam já a grupos socioeconómicos que estavam numa situação melhor, e a que pertenciam a grupos étnicos que estavam também numa situação já mais protegida, se assim quiserem. Aquilo que nós em inglês chamamos muitas vezes, e que alguém me vai ajudar a arranjar uma expressão em português, que é o que está ao alcance da mão, não é? É aquilo que nós chamamos de low hanging fruit, é o que está ali ao alcance da mão. E, portanto, nós conseguimos melhorar a vida de muitas pessoas, mas eram aquelas que já estavam ali, mais perto de nós. A verdade é que, apesar destes progressos todos de que vos estou a falar, nós sabemos que entre 2016 e 2020 a redução global da mortalidade materna foi zero. 34%, pensando 2010 até 2020, o que é que aconteceu para que de 2016 a 2020, que são o último momento em que temos dados, a taxa de redução da mortalidade materna tenha sido zero. 800 mulheres morrem todos os dias de causas ligadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto. É uma a cada 2 minutos, e se pensarem nos contextos humanitários, 500 destas mortes acontecem em contextos humanitários, em contextos pós-conflito, em contextos pós-crise, ou então depois de um grande desastre natural. Nós sabemos também que, e ainda por cima, nós sabemos como reduzir esta mortalidade materna, porque se pensarem, estes números estão, mais de 90% acontecem em países com rendimentos médios ou baixos. Portanto, é algo que se consegue fazer, é algo que é prevenível. Sabemos também que as mulheres e as raparigas portadoras de deficiência, e nós celebramos no dia 3 de dezembro o Dia Internacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. As mulheres e as raparigas com deficiência têm até 10 vezes mais probabilidade de sofrer uma violência com base no género, incluindo a violência sexual. Sabemos, por exemplo, que uma mulher africana que tenha complicações na gravidez e no parto tem cerca de 130 vezes mais probabilidades de morrer devido a essas complicações do que uma mulher na Europa ou na América do Norte. E a verdade é que as mulheres dos grupos étnicos indígenas têm uma maior probabilidade de morrer de causas ligadas à gravidez com o parto e o pós-parto. Reparem que há aqui uma clara denúncia, e talvez a palavra seja essa, que é a pertença a determinadas identidades que nos torna mais vulneráveis a determinadas violações de direitos humanos, que nos faz com que fiquemos mais para trás. Nós sabemos também que as pessoas com diferentes orientações sexuais e expressões de género enfrentam uma violência crescente e profundas barreiras no acesso aos cuidados de saúde. Sabemos também, e vou só vos dar aqui um ou dois dados finais, sabemos também que as disparidades entre países aumentaram significativamente. A grande maioria das mortes maternas, cerca de 70%, ocorre na África subsaariana. Isso é um indicador de desenvolvimento. Eu confesso-vos que quanto mais estudo estas matérias, acho que o indicador mais claro de desenvolvimento é a mortalidade materna,
Um país que se queira reivindicar como desenvolvido não pode ter uma taxa de mortalidade materna elevada, porque a taxa de mortalidade materna elevada significa a negação de uma série de direitos fundamentais. E, portanto, a melhor métrica de desenvolvimento é a saúde materna. Não há país que tenha conseguido desenvolver-se sem ter primeiro tratado com o devido investimento as questões da saúde materna. Mas o que o nosso relatório nos mostra também é que, além destas assimetrias entre países, as disparidades verdadeiramente graves, ou ainda mais graves, são dentro de regiões e dentro de países. O relatório que nós publicamos em abril mostra-nos, por exemplo, que em Madagascar, para vos dar um exemplo que é referido no relatório, as mulheres mais ricas têm 5 vezes mais probabilidade que as mulheres mais pobres de ter uma assistência qualificada quando dão à luz. Ou na Albânia, apenas 5% das mulheres mais privilegiadas do ponto de vista socioeconómico tiveram problemas no acesso à saúde, em comparação, por exemplo, com 91% das mulheres menos privilegiadas, nomeadamente as mulheres de etnia Roma. E, portanto, há uma série de dados que nos mostram que a pertença a uma determinada identidade étnica continua a ser um fator significativo no que diz respeito nas disparidades dos cuidados de saúde, e eu sei que gerou bastante interesse académico e político o facto de nós, no último relatório, termos destacado que por todo o continente africano as pessoas de ascendência africana têm mais probabilidades de sofrer maus tratos obstétricos e até morbilidades e mortalidade materna durante o parto do que as suas congêneres. E, portanto, há uma série de países nos quais nós fomos conseguindo os dados e que nos mostram que é exatamente esta pertença a identidades específicas que faz com que as pessoas tenham sido deixadas para trás, e é claro que não vos vou trazer os números dos contextos humanitários, mas como podem imaginar, é ainda maior o número, as desigualdades e disparidades são ainda maiores em contextos humanitários. É claro que nós gostamos de olhar para isto não só falando dos progressos e falando do que é que estagnou, mas gostamos de mostrar que há, e vão perdoar os que não concordam com esta visão, nós gostamos também de mostrar que há um argumento económico a favor da igualdade e a favor do investimento na saúde sexual e reprodutiva e nos direitos sexuais e reprodutivos. Faz sentido também do ponto de vista económico, do ponto de vista do bem-estar de uma sociedade. Eu sei que a maior parte de nós que está aqui reunido hoje nos chega o argumento dos direitos humanos, mas a verdade é que nós precisamos cada vez mais demonstrar que o investimento nos direitos e na saúde sexual e reprodutiva são investimentos que fazem sentido do ponto de vista económico, são investimentos que libertam o potencial humano, são investimentos que criam bem-estar económico, e nós também reunimos uma série de provas de que a igualdade entre homens e mulheres gera ganhos sociais e económicos, e que a inação tem custos significativos, e então vão encontrar. Temos dados que mostram, por exemplo, que o investimento de $1 em planeamento familiar pode resultar num retorno de cerca de 60 a 100 dólares ao longo do tempo, em termos de crescimento económico. Ou, por exemplo, que uma investigação que fizemos em 2022 estimou que o custo global da violência nas relações íntimas tem. O custo global da violência nas relações íntimas custa 5% do produto interno bruto mundial e quase 15% do produto interno bruto na África subsaariana, e eu creio que, se pensarmos nisto, conseguimos perceber facilmente quais é que são esses custos e qual é que é essa perda de produtividade e a perda de rendimento para uma sociedade. E sabemos também que a homofobia custa ao mundo cerca de 126 mil milhões de dólares por ano, enquanto que a melhoria do ambiente legal para as pessoas LGBTQIA+, está associada a cerca de um aumento de 2 mil dólares no PIB per capita. Portanto, para quem tem que dialogar com Estados, para quem tem que dialogar com empresas, para quem tem que dialogar com grandes atores que precisam de um plano de negócios, os números estão aqui. É um bom negócio investir na igualdade, é um bom negócio investir na saúde sexual e reprodutiva. E para terminar, porque já me alonguei demasiado, apesar dos impressionantes ganhos, nós compreendemos, nas últimas 3 décadas, nós compreendemos que
as pessoas que têm sido mais deixadas para trás são-nos, como eu vos dizia no início, porque têm uma identidade ou porque muitas vezes têm múltiplas e sobrepostas formas de discriminação. Nós sabemos que não fomos capazes de chegar aos que aos que ficaram mais para trás porque não fomos capazes de eliminar a desigualdade de género, porque não fomos capazes de eliminar o racismo sistémico que persiste em tantas sociedades, em tantos sistemas de saúde, porque não fomos capazes de eliminar a desigualdade no que diz respeito à afirmação das nossas identidades sexuais, às nossas características. E, portanto, é esta combinação de fatores, estas várias discriminações, que têm feito com que as pessoas tenham permanecido lá atrás. E nós vamos mais longe. Ao fazer a avaliação de 30 anos, dizemos que se não formos capazes de desmantelar todas estas discriminações, o que nós vamos fazer é vamos ainda empurrar essas pessoas mais para trás. Não só não vamos conseguir trazê-las para a frente no que diz respeito a garantir os seus direitos e escolhas, vamos ainda empurrá-las mais para trás. E para isso podemos tomar uma série de ações muito rápidas que eu hoje vou enunciar quase de modo telegráfico. Melhorar o acesso a serviços de saúde materna, de qualidade e a preços acessíveis. E aqui eu estou a falar de saúde materna, mas podia falar de saúde sexual e reprodutiva de uma maneira geral, portanto, é um investimento importante que se tem que fazer. Em muitos países, o que a experiência nos mostra é que temos que aumentar as intervenções efetuadas por parteiras qualificadas. Tem sido transformador em muitos países. Eu ontem, noutra conferência em que estava a falar, dei o exemplo, por exemplo, do Canadá, em que nós percebíamos que as mulheres indígenas não recorriam aos serviços nacionais de saúde porque esses serviços não incluíam as suas práticas tradicionais e, portanto, elas sentiam que não eram vistas, que não eram reconhecidas. E então o que nós fizemos em muitos países foi uma espécie de abordagem sincrética entre essas práticas tradicionais e as melhores práticas de medicina moderna e criamos um ambiente em que elas se sentem reconhecidas, sentem-se valorizadas, elas e as suas práticas ancestrais. E isto não é uma intervenção em que se precisa reinventar a roda. É só preciso reconhecer o que está a ser feito e alinhá-lo com as melhores práticas da medicina moderna. É preciso promover a igualdade entre os géneros, falando de uma maneira global, e é preciso reconhecer a liderança comunitária e as parcerias que se estão a conseguir fazer no terreno. Portanto, há um caminho a fazer. É preciso uma nova visão para o mundo, e isso para nós é muito claro, uma visão do mundo em que o fortalecimento dos direitos e do bem-estar de cada pessoa reforça os direitos coletivos e vice-versa. Esta ideia de que não é uma transação ou não é um jogo de soma zero. Mais direitos para mim não significa menos direitos para qualquer pessoa que esteja hoje aqui em linha a ouvir-nos. O que é preciso é garantir que das alterações climáticas à diversidade demográfica, às mudanças na revolução, às mudanças no panorama digital, que o que nós fazemos seja filtrado através desta lente de direitos humanos, que a solidariedade seja um valor afirmado nas políticas públicas, nos documentos de direitos humanos, a prova de que a solidariedade funciona. E eu acho que nós estamos agora num momento crucial da história e não tem apenas a ver com o facto de celebrarmos 30 anos do Cairo, tem a ver com o que está a passar no mundo, mas nós estamos num momento crucial da história em que é preciso revisitar as estruturas e os sistemas que continuam a impedir milhões de pessoas de realizar o seu potencial. E eu acho que é possível, é necessário avançar mais depressa, mais rapidamente para pôr fim a esta discriminação. Mas eu sei que também sabem que temos que começar agora. E não há como adiar esta conversa. Sabemos o que é que tem que ser feito, os exemplos mostram-nos que as políticas estão identificadas. Temos que aproveitar o momento agora em que estamos prestes a redefinir o que é que os ODS vão ser, o momento em que há uma certa consciência da urgência da crise climática, em que em que estão a haver tantas conversas sobre diversidade demográfica e garantir que apanhamos este momento não para criar mais ansiedade, os nossos jovens, os nossos jovens e os nossos mais velhos, as pessoas estão todas já com um grande grau de ansiedade que muitas vezes impede que vejam os problemas com a dimensão que eles realmente têm. Eu ouço constantemente a falar de sobrepopulação, ouço constantemente a falar de incapacidade de sustentar as pessoas neste planeta. Esta era a conversa em 69, quando o NFP foi criado. E adivinhem, a verdade é que o mundo continua, não é? Nós sabemos como fazer, nós sabemos como nos adaptar a todas estas mudanças.
não podemos é continuar à espera de um sinal, não podemos continuar à espera que o mundo atinja um nível de discriminação e de sofrimento, que não nos deixa outra opção a não ser fazer o que é preciso ser feito. E eu acho que hoje é um bom dia para começar. Obrigada, Sónia. Eu estou agora disponível para perguntas, inquietações, críticas, o que entenderem. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, Mónica. Muito obrigada por esta intervenção tão rica, com tanta informação, dados concretos, reflexão, pistas muito ancoradas naquilo que é um caminho feito, não é? E com uma temporalidade que, na verdade, tem em conta todo um percurso que é feito a partir de um ou de vários pontos de partida e que nos dá aqui muitas pistas de reflexão agora para um espaço de debate que não vai ser longo, mas que são pistas que se vão, no fundo, que vão poder ser revisitadas e trazidas novamente nas diferentes sessões. E sem demorar mais, e agradecendo novamente muito este excelente contributo, queria perguntar se querem colocar questões, pedindo para quem tiver questões a colocar, poder manifestar-se aqui com o símbolo do Zoom. Enquanto se preparam, eu vou só dizer uma coisa. Obrigaram-me a fazer uma reflexão. Eu estive, mas não foi muito, eu tive 2 tardes inteiras a tentar compilar a informação interessante e eu posso dizer que aprendi imenso. Porque além de tudo, forçaram-me a aprender o nosso próprio trabalho e a ver, porque quando se põe, como eu tive que fazer para isto, quando se põe os dados todos e depois eu tenho que navegar, a selecionar o que é importante. Eu não consegui. A intervenção que eu preparei tem 15 páginas. Uhum. Como podem calcular, não falei sobre 1/3 do que tenho na intervenção, mas tenho muito gosto em disponibilizá-la, porque o trabalho tem feito e se puder servir, para ajudar à reflexão noutras matérias, tenho muito gosto. Mas foi um esforço muito interessante, portanto, só por isso já vos agradeço, me terem, obrigado a fazer esta. E nós também por isso agradecemos por esse investimento que acreditamos e sabemos que é sempre muito desafiante, com a quantidade de solicitações que surgem sempre. Muito obrigada, Mónica, muito obrigada por isso e também por essa disponibilização. Alguém quer colocar alguma questão? Eh, ok, então eu deixo aqui uma questão e fechamos depois a sessão. Tem a ver com tudo aquilo que é o trabalho desenvolvido pela FNUAP, junto de um conjunto muito, muito alargado de países. Então, temos o Pedro Brito. Eu vou passar a palavra ao Pedro Brito e depois, se houver tempo, eu também coloco a minha questão. Força, Pedro. Ah, Pedia só que se apresentasse e, e apresentasse a questão. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu sou Pedro Brito, sou doutorando em Políticas Públicas e tenho o CIES como instituição de acolhimento. Antes de mais, eu queria parabenizar a apresentação, uma apresentação muito clara, com elementos bastante pertinentes para compreendermos os 30 anos depois da Conferência de Cairo, aquilo que se fez, aquilo que eventualmente faltou fazer e, de certa forma, dicas importantes que nos permitam, a partir daí, conseguir algo que não foi, digamos, conseguido na medida da sua projeção em 1994. É uma questão mais comentário do que propriamente questão. No início da intervenção da palestrante, ela fez referência de que algo falhou ou pronto, houve alguma estagnação, ou até falou num certo retrocesso, digamos, no pós-Cairo. A minha pergunta, comentário é: o que terá acontecido? Uma ambição desmedida ou eventualmente uma falha, ou se quisermos, alguma vontade menos conseguida relativamente àquilo que
poderia ser a implementação do Programa de Ação de Cairo. Eu falo isso porque sou de uma área, sou dessa área, e falo disto com a mesma paixão que fala a palestrante. Porque ela fala com convicção daquilo que está a fazer e mostra-nos, apesar de estar profissionalmente linkado a esses aspectos, mas mostra-nos que efetivamente sabe o que diz e tem conhecimentos. Portanto, é mais ou menos isso. Eu agradeço imenso, parabenizo não só a palestrante, mas também ao próprio CIES, que me deu a oportunidade para cá estar, ouvir e participar deste processo. Muito obrigado. Respondo? Sim, sim. Sim. Pedro, muito obrigada. Também podia ter feito perguntas fáceis, mas pronto, faz-me esta logo tão difícil. Não, eu acho que é uma pergunta muito, é uma pergunta muito interessante e obrigada pelos comentários. É de facto uma alegria muito grande quando temos a possibilidade de trabalhar nas coisas de que gostamos, mas não vou fazer o que as minhas filhas me estão sempre a acusar, que é de partilho demasiado. Portanto, não vou oversharing agora aqui, mas de facto é uma causa que, além de tudo, me move. Eu acho que o nível de compromisso que nós conseguimos na década de 90, nas várias conferências que se realizaram, é um nível de compromisso que, lamentavelmente, hoje talvez não fosse capaz, não fôssemos capazes. O facto de nós termos este programa de ação do Cairo, ou Beijing, subscrito por, no caso do Cairo, 179 países, não sei se hoje conseguiríamos lá chegar, o que é preocupante, não é? Eu acho que é muito preocupante porque nós sabemos que estas agendas de empoderamento resultam. Sabemos que essas agendas de empoderamento salvam vidas, transformam sociedades. E, portanto, eu diria que a ambição do Cairo é uma ambição muito grande, de facto, é um documento muito progressista, e acho que a falta de resultados se deve a uma conjugação de fatores. Por um lado, não tem havido os investimentos necessários para realizar estas transformações. Eu resisto sempre muito a falar do custo, porque, na verdade, estas políticas têm que ser vistas como políticas de investimento, investir na saúde global, investir nos direitos sexuais e reprodutivos. Tem havido em alguns países retrocessos, porque a partir do momento que se tem um sucesso em matérias de saúde sexual e reprodutiva, muitas vezes há uma estagnação, quando não se percebe que estas áreas têm que ser constantemente atualizadas, não é? E vou-vos dar um exemplo muito concreto: as áreas da saúde materna, se parar de investir, os retrocessos resistam-se imediatamente. É quase expectável deste ponto de vista. Portanto, há aqui uma dimensão de continuação das políticas públicas que tem muito a ver com investimento e atenção política. O que também não resultou, e essa é a mensagem do nosso último relatório, é que nós não fomos capazes de desmontar estruturas que mantinham determinados grupos populacionais mais lá atrás. Não fomos capazes de desmontar o racismo sistémico, a desigualdade de género, a desigualdade económica, a discriminação com base à pertença a uma determinada etnia, e, portanto, isto faz com que os sucessos que nós conseguimos mostrar, e que são muitos, foram os sucessos que nós realizamos com aquelas pessoas que estavam mais ao alcance. Essas nós conseguimos trazê-las para a frente e realizar os direitos, os direitos sexuais e reprodutivos e saúde sexual e reprodutiva. Aquelas que estavam mais para trás, muitas delas, e deixa-me só dizer isto porque estou a falar num instituto, ou com uma conferência sediada num instituto que tem esta preocupação muito grande, a invisibilidade, o facto de muitas destas comunidades não estarem sequer contadas, não serem tidas em conta, a invisibilidade é talvez uma das mais perversas formas de discriminação. E estou a falar de invisibilidade estatística também. Nós nem sequer sabemos quem são essas pessoas. E, portanto, é algo que, para nós, é uma mensagem muito importante. E vou-lhe só dar um exemplo, ou seja, eu não me vou esticar muito, mas este exemplo parece-me que é muito interessante. Um dos dados que gerou alguma curiosidade académica e do meio médico também foi o facto de nós termos trazido pela primeira vez
dados sobre a mortalidade materna nas mulheres de ascendência africana. No Reino Unido, onde eu estou, nos Estados Unidos, e isso gerou muita curiosidade deste ponto de vista. Como é que tiveram os dados, não é? E nós temos os dados porque o Sistema Nacional de Saúde, em alguns países, os recolhe desagregados à etnia, mas a verdade é que nós quisemos os dados porque sabíamos que havia um problema, mas nunca tínhamos noção de qual é que era esse problema. E agora fomos investigar e percebemos que tem a ver com racismo, tem a ver com preconceito e tem a ver também com erros nos currículos médicos. Os currículos médicos têm erros. E, portanto, é como diz a nossa Agostina Bessa Luís, a partir do momento que lemos e sabemos e que escutamos, não podemos passar a ignorar. E agora, nos países onde nós temos dados, podemos desenhar programas de saúde que são ajustados às comunidades, que não são os programas genéricos. É como quando nós vamos comprar uma peça de roupa, não é? O tamanho único cai bem a algumas pessoas, mas não cai bem a outras. E os sistemas de saúde que são desenhados por uma população genérica, se os dados não forem desagregados, não vão ter em atenção este detalhe, que não é um detalhe, é uma coisa muito, muito importante. E, portanto, é por isso que nós estamos constantemente a ver quem é que são as pessoas, quem é que são os que estão a ser deixados para trás, para que nós possamos desenhar soluções à medida desses grupos também para que de facto se cumpra o objetivo dos ODS, que é sem deixar ninguém para trás. Com tudo isto, é claro que nós sabemos que há numa série de países um contra-freio aos direitos das mulheres, ou à igualdade de género. Nós assistimos a narrativas muito fixadas, como eu vos dizia, no papel reprodutor das mulheres. Eu ontem desafiava um grupo de alunos a pensar porque é que quando um navio se está a afundar, nós dizemos mulheres e crianças primeiro. Tem a ver com fragilidade, tem a ver com a continuação da espécie. Não é? Não é? Se quando o navio se afunda, nós salvarmos as mulheres e as crianças, a espécie vai continuar, não é? E, portanto, estas ideias que nós temos de que as sociedades são muito protetoras das mulheres, muitas vezes essa pulsão é como a proibição de determinadas profissões, não é? Essa pulsão vem da proteção do papel reprodutor das mulheres. Ora, isto tem implicações muito mais vastas na política pública de um país do que apenas garantir a saúde materna. Se nós formos perguntar às pessoas que estão aqui em linha se elas têm o número de filhos que querem, a maior parte vai dizer que não. Uns têm a mais, outros têm a menos, mas a verdade é que este direito humano básico, que é decidir se queremos ter uma família, quantos filhos queremos ter, o espaçamento entre cada filho, tem uma série de barreiras institucionais, uma série de barreiras económicas, uma série de barreiras jurídicas em alguns países, que não nos permite viver em liberdade, não é? E, portanto, há várias expressões dessa liberdade que o nosso relatório, estou só a falar das coisas que nós apresentamos no último relatório, mas que em muitos países estão a ser verdadeiras pedradas no charco. Há países onde estas conversas nunca se tiveram. E eu digo sempre aos nossos governantes e decisores políticos, a mim o que me surpreende é a vossa surpresa. Os dados populacionais medem-se em ciclos muito longos, não é? E, portanto, o facto de a Europa não ter uma taxa de fertilidade abaixo do 2,1, que é o número mágico decidido por alguém, nós não reconhecemos valia científica a esse número, é um indicador, é um indicador até fácil, não é? De perceber porque é que é o 2,1 de filhos por casal ou por mulher. Não, a Europa percebeu agora, a Europa há 30 anos que tem este indicador, que era compensado com a circulação de migrantes dentro do continente europeu. Isto não é de agora, não é? Esta politização dos corpos das mulheres e esta preocupação com com a sustentabilidade dos sistemas de segurança social, que nos leva depois a uma concentração em determinadas políticas que não são alinhadas com os direitos humanos, tem tudo a ver com isto, tem tudo a ver com esta questão de dar às pessoas o poder, os meios, a informação necessária para decidirem a sua vida também controlando o seu corpo. E tem a ver também com uma série de políticas públicas que têm que seguir. E estamos a falar no sítio certo sobre todas estas interseções, acho eu. Obrigada, Pedro. Obrigada, Sónia. Muito obrigada. Obrigada, Pedro, pela questão. Muito obrigada, Mónica, por mais esta intervenção. Haveria mais questões, incluindo aqui no chat também chegou uma questão. Não temos tempo
para continuar, seria muito bom. Teremos outras oportunidades para contar com a participação da Mónica. A ligação está criada e, portanto, teremos novos contactos, com certeza, daqui para a frente. Muito obrigada uma vez mais, Mónica, pela intervenção, pela participação, por todas as pistas aqui deixadas. Agora, no final, também sobre a importância da informação, dos dados e da atenção àquilo que são as suas condições de produção, contextualizadas e situadas. E obrigada a todos e a todas os presentes. Vamos